vai tocar no infinito. Meu samba é de bossa, não de grito. Meu samba defende com alegria. Deixe que a noite vadia vai saber lhe coroar. Já estava ótimo. Deixo entregue aos bambas de verdade que estão nos morros da cidade. Peço a bênção pra passar. Deixo entregue aos bambas de verdade que estão nos morros da cidade. Peço a bênção pra passar. Ô Jefferson, acho que Boa o pessoal tá noite, ouvindo. pessoal. Boa noite, boa noite. Começa mais um programa, na verdade está voltando em nossa rádio, o programa Afro Black com o Nego já nosso locutor e com essa linda convidada. E tudo bem com você, Nego? Boa noite, tudo bem, Henrique? Como é que foi aí a quarentena? Como foi? Não, ainda está sendo a quarentena, né? É, cara, tá difícil, né? Mas fazer o que a gente tem que trabalhar, né? Beleza, então. Vamos lá, galera, mais uma vez aí, reestreia Afro Black, muita militância, muita discussão racial, muito debate. Hoje com a nossa convidada, Camila. Camila, sim, uma amiga, uma pessoa maravilhosa, estudante de Direito, estagiária no mundo jurídico, vai estar fazendo um bate-papo com a gente. Mas eu quero agradecer aos patrocinadores do programa, principalmente a Nair Novaes, que é uma pessoa maravilhosa, que me chamou, falou, Jé, volta para o programa, o pessoal está pedindo, debatendo, e também o nosso Rick comentarista, que em alguns momentos vai estar reaparecendo. Dá um oi para a galera aí, Camila. Oi, gente, tudo bom? É um prazer, Jefferson. Se apresenta, fala qual faculdade você faz, no que você trabalha, no que você está estagiando. Bom, como o Jefferson mesmo já disse, eu me chamo Camila Pascoal, eu tenho 22 anos, eu estou no 10º semestre de Direito e eu faço estágio no Ministério Público. Por hora, assim, eu fui convidada por ele para poder vir conversar um pouco sobre o racismo estrutural e eu fiquei muito contente com o convite, porque o Jefferson é um grande amigo meu e a gente sempre na porta assim da escola, assim, da faculdade, né, que eu costumo chamar de escola porque eu estou aprendendo ainda como ser uma pessoa comum, porque é muito difícil viver em toda essa coisa de dizer, eu estou na universidade, ainda é difícil para mim, mas para mim ainda é uma escola, porque a gente fica lá na frente, conversa e nossas pautas sempre foram essas, né? Sobre o racismo, sobre toda essa estrutura que ele acaba trazendo no sentido de, às vezes, até deixar a gente desapercebido com as consequências dele, né? Então, eu estou muito feliz por estar aqui, Jé. Obrigada pelo convite. De coração, e reafirmo aqui o meu agradecimento a Nair, que está aí patrocinando, chamou os patrocinadores para estar pondo o Afro Black de novo no ar, e o nosso Mano Rick. Gente, eu quero mandar um abraço a todo mundo que está em casa, respeitando a quarentena. Quem pode, fica em casa, porque, infelizmente, é um vírus que vem aí desconhecido, tem um grande potencial de morte, pelo que a gente tem visto noticiado, e eu tenho procurado estudar um pouco. Infelizmente, é um vírus que, em determinadas pessoas, tem, sim, um grau muito ativo de trazer problemas respiratórios, problema da saúde. Então, quem puder, fica em casa. Quem não puder, tiver que trabalhar, procura se proteger o máximo possível. Eu estou na minha casa, a Camila está na casa dela, o Rick está no estúdio. Então, a gente não está usando máscara porque não é necessário, porque nós estamos no nosso ambiente natural. Então, mas quando eu saio para a rua também, eu procuro usar máscara. Galera preta,
a gente sabe que tudo no nosso pé pega mais forte. Então, se cuida, se protege, não vai nas ideias dos loucos que estão ali na TV falando que são uma gripezinha, porque a partir do momento que mata, não é zinha, nada que mata é zinha. Então, a gente não pode minimizar nada que tire a vida de outro ser humano. Então, vamos nos proteger. E falando aí do retorno do Afroblack, hoje nós vamos falar de racismo estrutural. Todo mundo sabe que questão racial é uma coisa que me incomoda muito, eu debato muito. Por quê? Porque a gente vem de uma situação de escravidão que, por mais que tenha terminado a escravidão lá em 1988, aqui a gente ainda sente o efeito hoje. Ah, mas nego, já você reclama e nada disso a gente vê. Ah, não. A gente do governo brasileiro. Hoje nós temos um governo que não tem um negro no governo, onde a gente viu um país que tem 54% de negros e pardos indígenas que não tem no governo um negro. Ah, mas é porque não tem ninguém que tenha capacidade, ou que tenha estudo, ou que tenha preparo para ser ministro. Não tem negro que tem preparo, não tem mulheres negras com preparo. Acabei de citar a Yanair, que está patrocinando o nosso programa. Trabalhou na Secretaria de Educação, tem um currículo extenso, é só procurar. E fora ela, tem milhões de outras pessoas que estão aí no mundo público que poderiam estar lá. Aí usam o Hélio Negão, que eu não sei o nome dele total, porque na eleição ele usou o sobrenome de Bolsonaro. Não entendi por que precisou de usar o nome do outro, entendi, para ganhar voto. Mas fica atrás do presidente igual um bobo. Então, onde começa o racismo estrutural? De cima para baixo. Quando a gente tem um país que nós somos maioria e não temos representatividade, você olha para o Supremo, só teve um ministro negro até hoje que ficou lá e antes do tempo teve que sair de tanta pressão, um monte de coisa que a gente hoje não vai poder debater. Os governos, mesmo de Lula e Dilma, colocou 1 ou 2 negros lá para tampar buraco. Eram boas pessoas, tinham sim capacidade, mas, gente, um governo que tem 10, 12, 15 ministros, colocar um para dizer que tem, também não vem dizer que representou. Não vou dizer que foi o pior, mas pelo menos fez alguma coisa. Só que não bastou. Então, quem passa a mão na cabeça de Lula e Dilma também já fala, tão errado igual. Porque quando se trata de questão racial, nem o Lula nem a Dilma não fez o suficiente. Se for contar dos governos anteriores e do governo de hoje, foram os que fez mais. Isso eu concordo. Principalmente o Lula. Mas dizer que foi o suficiente... E hoje Bolsonaro, para mim, me desculpa quem é bolsonarista, respeito o seu voto, mas não teve um governo pior do que o dele, principalmente quando se trata de questão racial. E ele ainda fez questão de socar dentro da fundação do Bido Palmares, que cuida das questões raciais, que cuida dos quilombolas, que cuida dos negros, um imbecil, que é negro, mas é um imbecil, porque diz que não existiu escravidão, que foi benéfico para os afrodescendentes, que somos nós, a escravidão, porque lá no país deles ia sofrer mais. Eu juro para você, eu queria encontrar esse cara e dar 2 tapas na cara dele, porque alguém que se fala certas coisas não merece nada menos que 2 tapas na cara. Não vou nem falar o porquê, porque já respondi. Como é que vem dizer que foi benéfico? O que é o racismo estrutural? É exatamente isso. O Estado criou até lei, o Decreto-Lei 1824, que foi para proibir os negros de ter acesso à educação. Então, o racismo estrutural ele vem de lá, desde antes do fim da escravidão. E a gente vai conversar com a Camila agora, e vamos fazer esse debate exatamente sobre isso. Ela estagia no judiciário. Vamos perguntar para ela quantos negros ela conhece, que é juiz, que é ministro, que é qualquer coisa no tribunal que ela trabalha. E aí vocês vão me dizer. Fala aí, Camila, explica para ele um pouquinho, como não precisa citar qual é o tribunal, para também não especificar e não pôr o seu trabalho, mas fala no geral como é que funciona lá dentro. Bom, Jefferson, primeiramente eu gostaria de deixar bem esclarecida essa questão do racismo estrutural e também gostaria de explicar a questão de a falta de acessibilidade que a gente tem à nossa história ancestral, né? Então, já começa aí com essa questão do Brasil colônia e tudo mais que a gente vai estar falando da escravidão no todo,
E as consequências que ela trouxe para nós, assim, são gravíssimas, não somente no sentido sociológico, né? Mas a gente pode falar também aí na questão psicológica da coisa, né? É difícil estar num país aí que 54% da população é negra, parda ou indígena, e nos lugares assim de poder, seja público ou privado, a gente tem aí a dificuldade de identificar pessoas de pele preta, né? E eu, logo quando comecei a estagiar, foi muito assustador para mim, eu confesso, porque na promotoria onde eu estagio, tem uma boa quantidade de pessoas, acredito que uma quantidade de 18 promotores de justiça, e eu não identifiquei nenhum de pele preta, ou uma pessoa indígena, ou uma pessoa de pele clara no sentido pardo, né? É difícil, foi muito difícil, e eu lembro que quando eu cheguei o primeiro dia, eu me deparei com uma situação bem crítica da coisa, porque havia uma fila na entrada, né? E essa seria ali das pessoas aguardando pelas audiências, seja de custódia ou instrução e julgamento. E aí eu precisei passar por essa fila. Então, quando eu cheguei na portaria, eu falei: oi, hoje é meu primeiro dia e eu sou estagiária, eu preciso entrar, né? E o segurança automaticamente... Desculpa. Não quiseram te prender, não. Não chegou aí a me querer me prender, mas é só uma brincadeira. Eu entendi, mas eles eu parei na frente, eu informei que seria o meu primeiro dia e por isso eu não teria ali o crachá de identificação. E eu juro que ele me olhou, eu estava com o cabelo solto, armado, apesar de estar de roupa forense, ele olhou para minha cara e falou assim: estagiária, tá, você sabe qual é a sua promotoria? Aí eu falei: bom, tal, mas qual que é o seu promotor de justiça? Eu falei: eu não sei, porque essa designação ela é dada quando a gente toma posse, né? Quando a gente entra, conversa com o RH e você começa a identificar qual é o teu campo de trabalho. Mas ele me questionou de uma maneira da qual eu não vi ele questionar os outros estagiários que estavam logo ali atrás de mim, que porventura eram estagiários de pele clara, né, brancos. Só para fazer uma coisa que você está falando. Aí onde a gente começa a perceber o racismo estrutural. Nós, negros, temos sempre que provar mais que os outros. Por quê? Às vezes, com você mesmo, eu já fiz várias vezes esse debate. Por que eu preciso ficar provando aquilo que eu sou 2, 3 vezes? Porque quanto um precisa fazer, provar uma vez o que ele é, eu tenho que provar 5. É cansativo. É cansativo você ter que se reafirmar o tempo todo. Ah, mas esse racismo estrutural não existe. E o que é isso? Porque enquanto um passa, você tem que ser barrado. Porque enquanto um, para arrumar um emprego, tem que fazer uma entrevista, você tem que fazer 100. Porque enquanto você pode estar na USP fazendo faculdade pública, você está pagando, porque na USP estão os filhinhos de papai estudando, porque eles ganham mesada e estudou em escola privada. Então aí é onde está sempre o cansaço. O racismo estrutural está em tudo. Mas continua aí, porque senão eu não paro de falar. Aí eu consegui entrar ali e quando eu cheguei ali na recepção, logo eu fui direcionada à sala da minha promotora de justiça, onde havia 2 promotores, né, no caso ela e mais uma, e um estagiário e um analista. Quando eu entrei, quando a minha chefe de promotoria chegou na porta e pediu licença para as doutoras, disse: hoje chegou a sua nova estagiária. A sala inteira olhou. Bateu e eu me senti assim, né? Porque eu de certa forma, é aquela coisa do gente, eu já estava me preparando para esse tipo de recepção, considerando que, né, a gente convive aí com a questão do racismo há anos, né? Eu tenho 22 anos de idade e pouquíssimas são as vezes que eu cheguei em algum local em que exige aí um pouco mais de condição, seja financeira ou intelectual, ou até mesmo de poder aquisitivo, que eu chegue e eu não seja olhada de modo diferente
ou questionada por diversas vezes se aquele local que eu estou ocupando de fato me pertence. Então, assim, foi muito complicado ter que me adaptar com essa questão, e eu confesso que, como eu disse no começo, psicologicamente isso me afetou muito, porque eu estava num local onde eu não tinha aí exatamente nenhuma imagem de pessoa preta, seja como promotor, seja como estagiário. Eu acredito que eu tenha visto 2 ou 3, né? Uma delas, inclusive, é nossa conhecida, e eu lembro que aquilo me machucou muito. Eu me lembro de uma vez que foi a palavra representatividade, né? O que eu sempre falo para o Sim. pessoal, as pessoas, muitas vezes as pessoas, quando não estão no meio, ou não vou dizer mais alto, porque não é a palavra correta, mas quando está, por exemplo, no mundo jurídico, ou você está numa grande corporação, elas não entendem isso. Que muitas vezes você precisa se ver no espelho para poder se sentir mais tranquilo. E a representatividade é isso. Você chega num ambiente e você não encontra ninguém igual a você. Ah, mas somos todos iguais. Não, temos todos os mesmos direitos. Vou repetir isso 1000 vezes. Iguais não, eu sou preto, você é branco, um é alto, outro é baixo. Não somos iguais. Só que quando você vê um seu semelhante, um outro negro, uma outra negra, presente no mesmo ambiente que você se sente mais tranquilo. O ser humano, até um cachorro, um gato, um papagaio, todo ser vivo, ele se reconhece pelo seu igual. Se você pegar uma cobra perto de outra cobra, se você pegar um leão perto de outro leão, ele vai se reconhecer. Agora, põe um leão perto de uma lebre, de um boi, por exemplo, ele vai comer o boi. Por quê? Porque ele não vai se reconhecer, ele vai ser agressivo com o boi. Então, a gente tem que entender isso, não somos todos iguais. Temos os mesmos direitos. Então, a representatividade, ela importa sempre nesse sentido. Você vê o seu semelhante para você se sentir mais tranquilo, se sentir no seu habitat natural. Somos seres humanos, mas somos sempre bichos. Então, assim, a representatividade é uma palavra que tem que, por mais que já tenha sido falada e rebatida milhões de vezes, tem que continuar a falar. A gente precisa quebrar o racismo estrutural para ver representatividade, para se ver. Porque o espelho, quando você olha para o espelho, você se vê, você se sente bem. Você corrige, você passa uma maquiagem, você arruma o cabelo para se sentir bem. É a mesma coisa num trabalho, numa faculdade, num banco. Quando você olha ao seu entorno e não vê ninguém que você acha que pareça com você, você fala, gente, onde eu estou? Será que eu que estou errado ou o lugar que está errado? E isso quem fez com a gente foi a escravidão e os governos que se seguiu sucessivamente, que veio sempre dificultando. Tanto que a gente vê um governo que coloca um negro e mesmo prejudica o próprio outro negro, e ele fez questão de colocar ele lá exatamente para fechar as portas do outro negro, porque para ele é mais importante ser um imbecil do que olhar o seu semelhante e falar, a gente tem que avançar. Então, indiferente do voto de cada um, se um negro olhar para frente, olhar para o governo de hoje, se a gente olhar para as instituições, olhar para o judiciário, olhar para o serviço público no geral, e também nas grandes corporações, a gente vai ver que o que é racismo estrutural é simplesmente não se enxergar. Não é só simples isso, mas eu estou simplificando para todo mundo entender. É você não se enxergar, é ser tudo tão difícil que você não se sente ao seu lado, como você estava falando aí agora. Você chegou e ficou espantada de não se ver representada ali. Isso é o difícil. Sim, e chega a ser até trágico, né? Porque, meu Deus, é muito complexa a ideia de que o tempo todo você precisa estar ali se reafirmando enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu mesma, como mulher preta, eu tenho sempre que, principalmente, estar reafirmando a minha capacidade, seja para intelectual ou artística, porque a imagem da mulher preta está sempre associada a empregadas domésticas, ou babás, ou qualquer tipo dessas funções assim que são mais na questão braçal. Quando eu digo que eu tive muitos privilégios enquanto adolescente, bem como agora na fase adulta. Eu tive muitos privilégios, meus pais puderam me dar aí uma acessibilidade à educação, seja ali no ensino fundamental, médio e agora na questão da universidade. Eu tive muitos privilégios, dos quais eu não precisei, por exemplo, trabalhar durante a minha adolescência.
Eu não precisei. Se eu cheguei algum dia a fazer qualquer tipo de trabalho assim, foi uma coisa ou outra, mas a minha vida inteira foi voltada para o exercício da coisa intelectual, né? E artística também. Então, desde muito menina, eu canto, eu gosto de escrever, eu toco violão, logo eu tenho uma flexibilidade maior em me adaptar à questão intelectual e artística da coisa. Então, quando eu vejo as minhas iguais, assim, que muitas vezes não tiveram a oportunidade, né? O privilégio que eu tive de poder estar fazendo uma universidade, ou ter explorado, né? Essa imensidão de possibilidades no sentido Você de fala poder... em privilégio. Você fala em privilégio. Você fala em privilégio. Mas, assim, a realidade, você está certo em falar em privilégio, mas se a gente for parar para analisar de verdade, não é um privilégio. Você ter tido uma adolescência para poder estudar e receber cultura te faz uma pessoa mais forte. Então, assim, não é um privilégio. Na verdade, é o que deveria ser natural. É isso que eu sempre digo. Eu discordo nesse aspecto, no sentido de privilégios, porque a gente está falando sobre o racismo estrutural e essas consequências que ele traz para essas pessoas. Então, veja bem, quando eu digo que eu faço, quando eu me expresso dizendo que eu fui privilegiada, eu reconheço como privilégio, sim, considerando que as minhas iguais, enquanto adolescentes como eu, enquanto agora mulheres adultas como eu, não tiveram talvez nem 5% das oportunidades que eu tive. Então, sim, eu me considero uma pessoa privilegiada, mas não acho certo. Acho injusto, acho... Eu digo, deveria ser o natural, mas você tem que se sentir privilegiada, por quê? Porque as outras... Justamente. As suas outras semelhantes não tiveram, talvez, a mesma estrutura que você. Então, é aí onde eu estou pegando. Sim, você recebeu privilégio, mas privilégio que deveria ser o natural. A maioria das famílias brancas, principalmente de alto nível social, pagam até uma mesada para o filho ir para a escola. Enquanto nós, principalmente a população negra, que na sua maioria ainda não tem tanto poder aquisitivo, mal recebe a mesada ou tem que trabalhar. Na grande maioria tem que trabalhar. E aí é onde você fala... Super entendo. Mas por que isso tem que ser um privilégio quando era o natural? Porque é onde entra sempre o racismo estrutural. Porque para nós é muito difícil. Então, quando a gente tem um pouco de normalidade, a gente acha que é privilégio. A gente acha não, é privilégio, mas que não deveria ser. Mas a gente precisa também pensar aí na questão ancestral da coisa, né? Porque, como eu disse, eu tive esses privilégios e presumo que algumas pessoas também devam ter tido, pessoas de pele preta, o que é muito difícil e também não quer dizer que gozar de alguns desses privilégios me excluiu aí de uma série de coisas se eu tô com mais dificuldades. E estou fazendo faculdade agora, tem que fazer um ponto de interrogação aí. Justamente, era justamente aí que eu queria chegar. Depois dos 30. Justamente aí que eu queria chegar, porque, por exemplo, o meu pai e a minha mãe, eles estão começando a gozar agora de um sossego, né, que eu costumo dizer, um sossego agora. E ainda assim nem é tanto, né? A minha mãe tem 42 anos de idade e agora ela está tendo a oportunidade de ingressar aí numa universidade, porque boa parte da vida dela ela precisou se dedicar a me dar educação e também ao meu irmão. O meu pai, eu olho o meu pai como um espelho sobre essa questão da desigualdade social e os impactos do racismo num todo, porque o meu pai, ele é preto, de pele retinta, e ele tem aí com ele uma capacidade de enxergar uma positividade em tudo e em todos, que é única dele. E quando a gente senta para falar com ele, justamente quando a gente senta para falar com ele sobre essa questão de ter acesso à educação, de ter acesso à educação superior, ter acesso até mesmo como é que eu vou te dizer, uma estrutura familiar que proporcionasse para ele mais oportunidades, ele não sabe dizer, ele simplesmente fala, filha, eu cresci trabalhando e trabalho até hoje. Então, isso é complicado. Agora, né, que ele, com eu
adulta, o meu irmão também, que ele está tendo o privilégio, né? Que é tão cruel essa palavra em alguns aspectos, de poder sentar e, entre aspas, ainda, porque ele trabalha até hoje. Então, assim, é complexo. Eu, provavelmente, quando tiver a idade dele, eu não vou ter feito nem 10% do que ele fez no sentido de esforço braçal, no sentido de esforço, trabalho físico da coisa. O meu irmão, muito menos. Então, assim, a diferença da coisa é muito grande. Eu, São hoje em heróis dia, tenho... Sim, é justamente isso. E ele é só mais um nesse mar de pessoas aí, que pretas, é claro, que estão ralando, sabe, para tentar mudar e com muita dificuldade tirar essa coisa do eixo, né? Mudar essa realidade para que os futuros, assim, médicos, advogados, economistas e afins consiga ser do nosso povo, né? Consiga ser do nosso povo. E isso é muito, é um trabalho tão cruel. Eu digo que é cruel porque, como eu disse no começo, eu vou tornar a falar, a questão psicológica da coisa é muito, muito pesada. Lidar com isso. Hoje eu tenho... Eu vou comentar uma coisa com você que até não estava dentro hoje da pauta que eu ia conversar, mas você falando aí, eu lembrei. A Netflix é um sistema de streaming, eu não sei falar muito bem direito, streaming, que eu acompanho muito, por quê? Porque ela quebra tabu. Ela fez uma série nova chamada Hollywood, se eu não me engano. E eu estava vendo a questão de como foi difícil para o negro protagonizar lá nos Estados Unidos o primeiro filme com uma atriz negra. E aí eu peguei e fiquei me perguntando, gente, como foi difícil, né? E aqui no Brasil eu fiquei me perguntando quantos filmes brasileiros que eu conheço, apesar de eu não ser um grande conhecedor do cinema brasileiro, que tem uma protagonista negra. Porque a gente tem novelas, meia dúzia, principalmente Chica da Silva, de escravidão, com Thaís Araújo. Mas filmes... O Brasil ele é tão atrasado, porque por mais que os Estados Unidos também passe por muita coisa, e outros países também, mas a gente já teve nos Estados Unidos um presidente negro. Nós tivemos num governo de direita mais negros do que branco, porque a gente lembrar do governo Bush, Colin Powell era o secretário de defesa. A mulher mais importante do governo era Condoleezza Rice, que era o segundo cargo mais importante, que era secretária de Estado, que girava o mundo inteiro. A gente teve na ONU, o secretário Colin Powell, agora eu não me lembro, mas o secretário da ONU, que foi o antecessor desse agora. E no Brasil a gente não conseguiu ainda emplacar um presidente. Por que o Brasil... Aí, mas onde está o racismo estrutural do Brasil? O Brasil é o próprio racismo estrutural. Porque você ainda não conseguiu... a gente ainda está discutindo aqui de órgãos públicos ser negro. A gente ainda está discutindo aqui de termos ministro negro. Nós não estamos discutindo nem do presidente ainda. Nós estamos discutindo de onde você faz estágio e você não se enxergar. Por que essa dificuldade? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, gente. Aí você se pergunta, como fazer matemática? Já que você não acredita no nego já, ele é um idiota louco que fala um monte de besteira, vamos fazer a conta. O Brasil não tem um monte de coisa que outros países têm, até preconceito nos Estados Unidos, tem. Eu tive na Itália, eu tive na França, eu confesso para você, eu não senti nem um 10% do racismo que eu sinto aqui no Brasil. Porque é que tudo você tem que se explicar, tudo você tem que quebrar tabu demais. Eu cheguei no Charles de Gaulle, na França, no aeroporto, primeira coisa que a Polícia Federal de lá fez, falou para mim, Pelé, entra. Não carimbaram nem meu passaporte. Aqui o tempo inteiro você é parado pela polícia, gente. Como é que pode? O Brasil ele é muito complicado. Por que as pessoas aqui é complicado? E a gente vê até o próprio negro, eu falo sempre aqui, está vindo as eleições municipais, gente. Vamos se atentar. Nós, pretos, temos que se atentar. Nós precisamos de pôr os nossos lá para construir o nosso caminho. A gente temos nos Estados Unidos, até mesmo na Itália, que não é um país negro, que teve a escravidão muito pouco, apesar de ter escravizado em outros países, lá a gente já tem negros, bancada negra. Aqui no Brasil a gente ainda não tem uma bancada negra, uma bancada
uma palavra que a gente tem que começar a tirar. Uma bancada preta. A gente tem que começar, então, eleições municipais estão aí. Galera preta, por favor, começa a se atentar a isso. Ah, mas se não for para escolher o preto, eu tenho que ver se ele presta. Mas o branco você não vê que ele presta, você não pergunta se ele presta. Então, se atente sim, escolha um negro que preste, mas olhe dentro de todas as opções que você tem, negra, para depois você pensar por que a gente precisa começar a se defender. A gente precisa começar a se estruturar. Eu não estou querendo briga racial, nada disso. Só estou querendo que a gente tenha voz nos órgãos públicos e começando de cima para baixo. Porque quando a gente começa de baixo para cima, você já viu alguma cachoeira que vai de baixo para cima? A água chega lá em cima? Se a gente não começar lá em cima, aqui embaixo a gente vai estar sempre em falta. E aí a população negra vai estar sempre em falta na hora da política pública. A gente não se reconhece. Na hora dos empregos, na televisão ou nos meios de comunicação, é tudo muito lindo. Ah, vamos dar oportunidade. Mas a verdade é que quando a pessoa está lá cara a cara, será que é assim que é tratado? Será que as oportunidades é igual? Você, como estagiário, aí está me dizendo, é 1 ou 2 no meio de milhões. E eu estou falando isso, eu já sei, mas como eu sou apresentador, eu não vou deixar outras pessoas falar para não ficar na mesma tecla do que eu falo. Então, a gente precisa começar, empresariado brasileiro, o negro agora que está conseguindo ter dinheiro para abrir poucas empresas. E se você for num banco, e aí eu não vou falar nem só do negro, no geral, eles só dão dinheiro para quem já tem dinheiro. Pô, se a população preta vem a maioria de família que está começando agora a conquistar alguma coisa, como é que você vai ter dinheiro para abrir uma empresa? Ah, mas tem pouco empresário negro. Claro, tem pouco dinheiro na mão do negro. Então a gente tem que se atentar para tudo. O racismo estrutural não está só em uma ou outra questão, está em tudo. Ah, mas isso é chato mesmo. É chato mesmo, mas é real, é fato. Então vamos se atentar e vamos começar lá de cima. Eleições municipais. Camila, eu vou quebrar um pouquinho o assunto do judiciário. O Rio de Janeiro não. Salvador você não conhece. Você é de família baiana. Meu pai é minha mãe, né? Minha mãe é branca, então, ela é baiana. Meu pai, que é preto, é do sul. Salvador você deve conhecer, ou pelo menos já ouviu falar, não é? Claro. É uma cidade totalmente preta, concorda? Sim. Já teve algum prefeito preto em Salvador? O povo é tão louco que não teve governador preto em Salvador, eu não entendo isso. O Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no carnaval passado, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu não gostei do lugar, eu fiquei hospedado perto de Copacabana. Lá só tem branco, mas aí eu fui para o subúrbio, só tinha preto. O Rio de Janeiro também não teve um prefeito preto, teve um governador da eleição que ficou na metade. Por que nós temos essas dificuldades? De onde está o racismo estrutural? Aí, tá aí. O Jefferson, mas a gente precisa também colocar em pauta que essa questão aí do racismo, ela também existe em nós, né? Eu não digo essa questão do racismo reverso, porque isso é inexistente. Eu sinto muito em informar, não existe racismo reverso, mas existe dentro de nós. É um dos piores argumentos, né? Que a gente acha aí do pessoal, mas enfim. O racismo, ele é tão cruel, mas tão cruel que ele faz com que nós, pessoas pretas, também nos colocamos assim, sempre em dúvida no sentido de manifestação de qualquer coisa intelectual, artística que seja. Então, quando você diz para mim que vai a Salvador, uma cidade maravilhosa, da qual a população preta é muito grande e também essa questão do cultivo de ancestralidade, né, é muito grande lá. Só que o acesso a nós, isso é uma coisa assim corriqueira que me passou. O acesso que nós tivemos, por exemplo, de conhecimento, seja aí no ensino fundamental ou médio, no ensino superior, geralmente a gente consegue ter parcialmente, mas falando numa questão sociológica e histórica, dificilmente a gente consegue, né, relembrar quem foram os grandes reis, príncipes ou governadores pretos, né, ali
da mãe África. A gente não consegue, a gente perdeu o acesso à nossa ancestralidade. Então, eu não vejo o meu igual ocupando um espaço de poder justamente porque eu não vi, o meu pai não viu, o pai do meu pai não viu. Então, isso nos faz entender que seria bom que a vida inteira, né? Infelizmente, a gente está aí sob tutela, abre aspas, né? De um governo branco, né? Porque a gente nunca teve, né? Não tem. E ali se acostumamos, ali a gente se acostuma, né? Aliás, aquele vídeo que você publicou falando sobre isso, ele é necessário, porque a gente se acostuma. A gente se acostumou a deixar de nos enxergar, de nos ver em espaços de poder, de nos ver gozando de coisas que geralmente pessoas brancas que gozam, a gente se acostumou. Então, quando vem com a ideia de que uma pessoa preta ela consegue aí alcançar um sentido intelectual ou artístico que seja um espaço de poder público ou privado, a gente automaticamente fala, não, pera, tá estranho. Como assim? Eu nunca vi, meu pai nunca disse para mim, eu não tive acesso à minha ancestralidade e isso automaticamente me faz pensar que, pelo fato de eu não ter tido acesso, de eu não reconhecer o racismo, ele é tão cruel que me faz pensar, talvez, que nós não sejamos dignos, né? Isso é complicado. Tá na gente, é difícil. O racismo, ele é isso. Ele pega a gente e nos faz acreditar nessas coisas. Não, o psicológico, igual você falou, ele é tão destrutivo, o racismo estrutural é tão destrutivo, que essa lei de 1824, segundo ato da República, foi para impedir o negro de ter acesso à escola, à educação. Depois ainda fez a lei que impediu o negro de comprar terras. Então, o que acontece? Isso foi vindo, a gente parece que não, mas o próprio governo, a própria instituição, a própria estrutura governamental sempre foi feito para criar barreiras para o negro e para o indígena, que a gente, muitas vezes, a gente, sem querer, comete atos contra nós mesmos, igual você está falando, psicologicamente, porque a gente está acostumado à normalidade que eles colocaram na cabeça da gente. Justamente. Quando negro, muitas vezes o outro negro fala, mas tem que ver se ele presta ou não presta. Mas quando vai votar num branco, ele não olha se ele presta ou não presta. Ah, é bonito. Ah, tem o olho verde. Ah, é a presunção de qualidade, né? A presunção de qualidade de prestação de serviços, seja ele qual for, ela quando é relacionada a uma pessoa branca, ela automaticamente a gente presume que é bom, né? E isso me faz lembrar também sobre a questão, eu volto a falar da questão da ancestralidade, que para mim tudo se inicia nela, né? Para mim hoje, justamente, eu tenho me refeito, né? Eu costumo usar essa palavra, eu tenho me refeito nesse sentido de tentar me conectar com as minhas origens, né? E a ancestralidade, ela me ajuda muito nesse sentido de reconhecimento sociológico da coisa, né? Que me falta saber do meu povo. Né? É uma coisa. Aí você vê só, quando eu falo de ancestralidade para qualquer colega meu de pele preta, geralmente são pessoas que têm aí um desdobramento, eu diria que até uma predisposição estrutural, talvez até psicológica, de que a questão da cultura ocidental, ou seja, o cristianismo num todo, ele é o mais viável. Ele se torna aí pilar, né, da formação desse ser de pele preta, né? Porque assim, veja bem, quando eu fui cristã durante um bom tempo, e mesmo assim, toda a cultura, toda a comida, as festas, as comemorações religiosas do candomblé sempre me chamaram muita atenção. Eu me sentia confortável dentro de um barracão de candomblé, porque eu via que quem dirigia aquele barracão era uma mulher preta. E na frente dela, todos tinham uma reverência enorme, o orixá, os filhos da casa. E eu ver aquela imagem de uma mulher preta dirigente me confortava.
me confortava o fato de eu estar num espaço onde boa parte das pessoas que ocupavam o mesmo era de pessoas pretas, e estavam todos em plena comunhão, revivendo coisas do ancestral, revivendo coisas aí da nossa cultura que foi perdido durante anos, e aquilo me confortava. Só que aí a questão da religião em si, ela me fez barrar, falava, não, mas tá errado. Desculpa a palavra chula, mas é macumba. Tá feio, não é certo. Para você ver como essa questão aí do racismo, ela nos tira tanto, justamente, ela nos tira tanto daquilo que nos é de direito, porque eu sou preta, meu pai é preto. Camila, eu vou fazer uma comparação aqui, eu não gosto muito de fazer, porque eu sei que eu tenho muita audiência entre os cristãos, mas, gente, Claro. O meu papel é debater isso. Se vocês, assim, o pouco que eu estudei, que eu confesso que o cristianismo, eu procuro só que o pouco que eu estudei mostra que Jesus, quando esteve na Terra, ele esteve perto de várias cidades que a escravidão estava lá. A escravidão escravizava, não era a população negra, era a população de todos. O Egito tinha escravo, todos os países. E eu não vi na história dizer que se lutou contra a escravidão. Até a própria Igreja Católica, a maior apoiadora da escravidão, e até um pouco do nazismo, que são as duas maiores atrocidades do mundo, a Igreja Católica apoiou. Então, para você ver, o cristianismo sempre esteve ligado à escravidão. Você vê nas histórias dos orixás, os orixás apoiando alguma escravidão? Se você pegar a mitologia, o Yorubá e toda a história, você vai ver que não teve apoio à escravidão. Então, condenam uma religião, dizendo que é má, que é ruim, que é do diabo, é a religião que nunca apoiou o mal feito. Porque tem uma divindade dentre os orixás que transita entre o mundo, vamos dizer, bom e ruim, que seria o Exu. Mas nunca apoiou na terra, no mundo dos orixás, escravidão, a matança, o genocídio. Então, assim, se a gente for parar para pensar, o racismo estrutural, ele é tão presente que até quando se trata de religião, engraçado, todo mundo adora uma religião, um segmento, que é o cristianismo, que sempre esteve ligado à escravidão. E eu não estou falando da escravidão só contra o negro. Se você pegar as histórias do Egito, você vai ver que quando Jesus passou na Terra, o Egito era cheio de escravos. E não viu nenhuma luta, pelo menos o pouco que eu estudei, eu não vou falar de luta para o fim da escravidão naquela época. Olha, Jefferson, em que pese esse assunto no sentido de legitimação ou não de um sistema escravocrata, eu sou leiga em boa parte nesse sentido. Então, eu prefiro me abster, né? Eu não sei te informar, porque, como eu disse, eu fui cristã há pouco tempo até, assim. Foi um bom tempo, mas ficou ali na minha fase mais adolescente. Depois eu comecei a reconhecer a minha ancestralidade e, automaticamente, junto a ela, eu me entreguei aí à fé iorubá. Então, assim, quando eu levantei essa questão do cristianismo e da questão das culturas africanas, eu não quis dizer nem no sentido de legitimação ou não do sistema escravocrata. Eu quis dizer no sentido de distanciamento de conhecimento histórico e sociológico de ancestralidade. Então, tudo bem, eu concordo que a fé ela é um direito constitucional, então você pode aí gozar da sua fé, não pode ser impedido de nada por isso. Então, mas quando eu abordo esse tema, eu quero direcionar a pauta mais no sentido de eu posso ser cristã, não me impede, eu posso ser cristã, eu posso gostar da cultura ali ocidental e todo o que traz junto com ela, né? Automaticamente a entrega a uma religião cristã. Então, eu tenho esse direito, mas o que me decepciona é saber que, apesar da entrega a uma fé ocidental, eu automaticamente me desprendo e passo a julgar com maus olhos tudo aquilo que vem da minha ancestralidade. Então, assim, não quer dizer que eu não possa nunca, justamente, não quer dizer que eu não possa nunca, por ser preta, ser aí
cristã. Claro que eu posso, mas é muito cruel. É muito cruel quando eu vejo uma pessoa de pele preta, né, gritando aí aquele bordão chulo, chamado chuta, que é macumba, ou essas coisas que é doloroso até para mim falar, mas assim, é cruel, porque isso faz parte da sua cultura. Isso faz parte da sua ancestralidade, isso faz parte... Eu peço até desculpa, não quero ofender nenhuma religião, só me retificando para não ficar parecendo. O que eu estou querendo dizer é o sistema racismo estrutural. Ele é tão complexo que ele faz um negro ou qualquer outro branco que seja deslegitimar uma religião que é negra pelo simples fato de ser uma religião que vem da população, que, querendo ou não, vem do continente africano, as bases do candomblé e do umbanda, para poder... Porque é muito ligado à cultura. Então, assim, o que eu quero dizer, o racismo estrutural ele tem que parar, porque, tá bom, você é cristão, beleza, mas por que você precisa atacar e deslegitimar outra religião quando ela não fez mal no mundo? Porque, assim, veja bem, eu acho... Você vai ver Isso é só uma coisa corriqueira que me ocorreu. Veja bem, a questão de deslegitimar uma fé, eu acho que quando se trata isso no sentido de racismo, eu quero acreditar, pelo menos, que seja porque é o único meio, né? O candomblé, ele é resistência no sentido de não só espiritual, não só culto a deuses africanos, mas o candomblé, ele ainda quer dizer, ele é talvez o único aqui no Brasil que ainda preserva ali as histórias em Yorubá, o conhecimento de ancestralidade no sentido de poder mesmo da coisa. O candomblé é o único que mantém vivo as vestimentas que o nosso povo costumava utilizar. O candomblé também ainda, e é o único que traz aí para nós a legitimação, por exemplo, da comida, a culinária africana. Então, você vê, quando eu como uma feijoada, hoje, Camila, que sou iniciada de Oxum, eu entendo que eu estou comendo o prato de Ogum, eu entendo que é um prato do qual um orixá, uma divindade em específico, aceita como oferenda. Eu sei que quando eu me alimento daquilo, automaticamente eu fortaleço Ori. Isso é uma responsabilidade tão grande de você carregar o sentido de cada coisa que o teu povo criou no sentido cultural. Seria como o pão e o vinho para o povo cristão. Só que o povo preto não sabe que a feijoada, que é um prato africano, é um prato que, na verdade, é um prato brasileiro, mas foi adaptado, né, no sentido de... foram feitos pelos nossos ancestrais. Eles não sabem. Eles simplesmente não sabem. Eles não sabem que em determinados dias da semana o nosso povo se resguardava em louvor a uma determinada entidade. E mesmo que não fosse ele fiel à praticidade da fé, existia pelo menos o respeito àquele dia, porque é cultural do nosso povo. Então, vamos fazer o seguinte... Eu vou fazer um programa que a gente vai falar só de religião, porque já está chegando no fim quase desse aqui. Então vamos... Porque religião é um tema muito grande e eu estou vendo que emociona a gente. Então a gente vai, eu e você, já vou até programar para daqui a alguns dias, algumas semanas, a gente voltar, eu e você, e debater esse assunto. Pessoal de casa, manda crítica, manda pergunta. Se eu errei alguma coisa também, fala. Eu não quero ofender. O que a gente estava discutindo é que como o racismo estrutural até na religião ele atinge. Mas a gente vai debater mais profundamente numa outra ocasião. E voltando no que a gente estava falando, assim, tudo é tão complicado que se a gente for parar para ficar discutindo racismo estrutural, como você pegou aí no pé da comida, gente, o Brasil é um país assim que... Qual é a palavra? Olha, me sumiu da mente a palavra, mas eu vou tentar explicar.
quase tudo que tem no Brasil de valor cultural é negro, que é reconhecido em outros países. Carnaval, tá bom, não é totalmente, não começou no Brasil, mas é a maior festa do mundo, e a maior produção do carnaval é no Brasil, que a gente exporta para o mundo todo. E quem domina essa arte, por maioria, são os negros. A música, que é conhecida no mundo todo, brasileira, por mais que tenha o sertanejo, o funk, blá, 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 o samba ainda é a música que o Brasil mais exporta. Quando se você for para outros países, quem é que domina o samba? É o negro. A comida, qual é a comida mais conhecida no mundo brasileiro? A feijoada. E eu falo porque eu tive em vários outros países, e só quando falo em Brasil, eu só falo em feijoada. São outros pratos, a gente é um ou outro que conhece. Quando a gente fala em religião, o cristianismo está no mundo inteiro. Então, é só o candomblé mesmo que, se você for para fora, que nego vai achar que é só brasileiro, porque o cristianismo é europeu, não é brasileiro. Então, a gente é um país tão adverso que a gente tem um racismo contra uma população que produziu praticamente quase tudo que lá fora é forte. Inclusive o Pelé, que não defende o preto, mas se a gente for lá fora, o preto mais conhecido brasileiro é o Pelé. É tão irrisório. Então, gente, a gente só tem gente brasileira, só tem, na sua grande maioria, não vou dizer só porque aí eu estaria sendo injusto, mas na sua grande maioria, pessoas, comidas, segmentos musicais, cantores, jogador de futebol, o próprio Neymar, que é outro que está conhecido no mundo inteiro, eu acho que do jogador. É o mais conhecido, ele ainda não se reconheceu preto, tadinho, mas ele é preto. E eu vou falar isso para ele, talvez se um dia ele... Se você for em qualquer lugar do mundo, nego sabe quem é Neymar. Só que a gente exporta, a gente é tão peculiar que a gente tem racismo contra a população que produz praticamente o cartão postal brasileiro. O preto produz todo o cartão postal brasileiro. E nós somos os que mais sofremos dentro do nosso próprio país. Vai entender isso? É fácil de entender isso, Camila? Me explica. Não. Porque eu estou cansado de tentar entender. É complexo, né? É muita coisa para ser estudada, discutida. São muitos espaços a serem ocupados, né? Que a gente precisa aí estar garimpando aos pouquinhos, né? Para poder ter esse lugar de fala que nos pertence e, quem sabe, aí conseguir resgatar toda essa ancestralidade, toda essa cultura, todas essas coisas que não somente as dores, né? Porque as dores a gente ganha quando nasce, né? O racismo é uma delas. Lidar com o racismo é uma das dores que a gente ganha por ser de pele preta. Então, eu quero ter também o direito de poder ganhar todo acesso à história do meu povo e toda a ancestralidade e saber, né, me direcionar através dessas histórias enquanto pessoa, né, para que eu também possa ocupar esses lugares, né? Então, é por aí. Várias coisas a gente tem que reconhecer. Mas uma das que eu reconheço bastante é que hoje a gente tem acesso a coisas que no passado a gente não tinha, como hoje a gente pode estar numa rádio, debatendo, conversando, muito povo preto, muito povo branco, todos os povos nos assistindo, e é o que eu sempre falo, inclusive é um programa que eu não considerava muito, mas hoje fez um papel muito importante, que foi o BBB, de trazer algumas questões para que as pessoas comecem a se... O que é o racismo estrutural? O que é o racismo? A gente viu duas personalidades lá dentro, eu posso citar o nome, não estou nem aí, Marcela e Ive, que eram totalmente sabidas, achavam que eram boazinhas e praticamente praticavam racismo estrutural o tempo inteiro. E como a presunção de melhora, né? A presunção de que é melhor porque da parte de uma boca branca, né? Isso é muito bom. Elas eram racistas, sim. Mas uma coisa eu concordo com ela, que talvez nem elas sabiam o que era. Porque isso é o racismo estrutural. Sim, o racismo é isso, ele é encarnado, né? Pessoal, você está fazendo uma coisa e você é tão normal para você que você não percebe que você está machucando o outro. Jefferson, Justamente. Eu gostaria de ler as mensagens aqui.
Eu avisei vocês com a sirene mais de uma vez, mas vocês não ouviram a sirene, né? O papo tá Desculpa, bom. eu não ouvi de fato. Tá. Vamos lá, fala uma mensagem aí para nós, Rick. Vamos lá. Vamos pro ritmo do papo, gente. É isso aí. Quero agradecer desde já a todas as pessoas que estão acessando a nossa rádio digital. Vamos começar com JD, que é de Francisco Morato, São Paulo. Colocou assim: convidada maravilhosa, o programa está lindo. Chamem ela novamente, parabéns pelo programa. A Ana. Agradeço. Obrigada, JD. Muito obrigada mesmo. A Eu Ana. espero ser convidada outras vezes. Isso aí. A Ana Claudinha, Manaus, Amazonas. Mandou um beijão para vocês. Parabéns pelo programa, parabéns pela convidada. A Renata, da São Paulo. Obrigada. Eu amo, já fui 2 vezes e espero voltar mais. O calor e o peixe de lá são, ó. Opa, peixe é comigo mesmo, é a coisa que eu mais amo. A Renata, Zona Leste, São Paulo, tá mandando um parabéns. Olha só quem voltou, o Nego Gel, crítico da Rádio Boa Música FM. O cara já é famoso pelo programa crítico aí. A Vanessa, Capão Redondo, olha quem voltou, vou acompanhar mais. Parabéns pelo programa, Nego. Eu Olha. agradeço também, gente. Capão Redondo é a minha região que eu amo de paixão. Eu amo São Paulo inteiro, não só a cidade e o estado, mas a Zona Sul, Capão Redondo, Jardim São Luís, Guarapiranga, Jardim Ibirapuera. Gente, é uma região que eu cresci lá, então eu gosto muito, amo muito e agradeço a todos que estão acompanhando. É isso aí. Elisângela, de São Paulo, não falou que lugar de São Paulo, mas ela colocou assim: a entrevista está show de bola. Dê meus parabéns à futura doutora Camila. Parabéns, menina. Você é linda. Não tenha vergonha da sua raça. Você é guerreira. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Eu presumo que seja minha mãe, tá? A mãe não vale, hein? Presumo que seja ela. Um beijo, mãe. O Walter, Rio de Janeiro, falou assim: parabéns pelo programa, muito show, o nego já arrebenta. As questões políticas e raciais são coisas que deveriam ser falado mais na televisão aberta. Ainda bem que tem uma plataforma digital que fala sobre isso. Também assisti o programa LGBT. Agora, né, Rick? Aí, ó. Sim. Eu entendi como Valdoc, tá? Gente, Juiz de Fora, Minas Gerais. Valdoc, Minas Gerais, Juiz de Fora. Parabéns pelo programa. Essa mina é linda. Olha só quanto conteúdo nessa rádio. Parabéns. Eu vou com você como apresentadora. Você tá roubando, me ofuscando. Eu acho que ela vai ter um cargo e você, ó, vai ficar de fora, hein? O Tiago, Capão Redondo, parabéns pelo programa. Estava acompanhando um programa LGBTQIA+, que nos representa. E agora um programa preto, que também me representa, pois sou negro e gay. E sabemos quanto o preconceito ainda é maior. Parabéns pelo conteúdo. Vai, continua, desculpa. O Rossi, de São Paulo. Eu não entendi muito bem, mas ele também mandou um beijão. Parabéns pelo programa. Essa mina é linda e, além de linda, é inteligente. Mulheres empoderadas. Obrigada. Parabéns. Quem me chamou de lindo, Rick? Porra! Jefferson, estou roubando sua cena. Vamos lá. São Paulo também, não falou da onde, mas a Daiane Andrade Gonçalves. Minha sobrinha linda. Estou muito orgulhosa de você. Beijo, te amo. tia. Quebrando a barreira do preconceito, Camila Gonçalves Pascoal, minha futura Isso. advogada. Sou eu. Isso aí. A Regiane Florianópolis tá mandando um beijão. Parabéns pelo programa. Nossa, que mulher linda e inteligente. Parabéns pelo programa. Volte mais. Obrigada. Nego Gé, você está de parabéns. Vamos se aposentar, hein? Ih, nego. Acho que alguém vai ficar com o programa pra ela. Pois é. Olha, tem um programa jurídico aí, ó, falando sobre as questões raciais e jurídicas, ó, falando sobre a mulher. O Fabiano mandou assim: boa noite, Camila e Jefferson. Kofi Annan.
o ex-secretário-geral da ONU, que o Jefferson estava tentando lembrar o nome. Parabéns você ter citado e falado sobre nosso isso. colega de sala, provavelmente. Ou o Jefferson, não, Fabiano, nosso colega de sala, provavelmente. É isso aí. Eu era apaixonado, ele morreu, o Kofi Annan morreu, mas assim, é uma pessoa que eu admirei pelo tempo que ele presidiu a ONU. Foi fantástico para você ver como os negros não tem por que duvidar do trabalho, porque a gente falou aí de personalidades como Condoleezza Rice, Colin Powell, Kofi Annan e vários outros que arrebentaram quando tiveram em frente. Então eu não entendo porque o governo brasileiro tem a dificuldade de entender que não é a pele, e sim a capacidade. E tem que pôr, porque tem que ter representatividade. Eu quero saber que um ministro está lá para eu poder chegar lá também. Continua aí, Rick. Eu sei que tem bastante mensagem. A Cássia, Rio Grande do Sul. Nossa, eu não acredito que esse cara chato voltou. Ele é um tremendo racista. Tinha que ter, né? Tava demorando, né? Agora vamos às mensagens negativas aqui. Tava demorando. Eita, não. Cara... Um beijão pra ela. Já. Semana que vem eu tô de volta. Eu espero que você acompanhe, hein? O Thiago e a Vanessa, esse cara é um mala e muito racista, mas parabéns pelo programa, poderiam colocar um outro locutor, é muita crítica para uma pessoa só. Rio Grande do Sul está aqui acompanhando, mas parabéns, Rádio Boa Música FM. Tocar na ferida dói. Nós vamos para os negativos, tá? Vamos lá, vamos continuar os negativos. Rio Grande do Sul também. Eu tô falando que o povo do Rio Grande do Sul adora o programa dele. Eles adoram. Essa que é a verdade. Vamos lá. O Fabiano, Rio Grande do Sul. Cara, concordo extremamente com você. Sou branco, casado com uma mulher negra. Entro no restaurante com ela, não sou tão bem atendido. Mas se entro sozinho, nossa, que bajulação. Rio Grande do Sul é assim, mas muitos não aceitam isso e preferem falar que o racismo vem do negro e não de nós brancos. Não sei o que é sentir isso na pele, mas sei o quanto as pessoas passam aqui, principalmente no Rio Grande do Sul. Em falar nisso, a central da rádio é do Rio Grande do Sul, tá todo mundo aqui acompanhando. Pois é. A Ingrid, vamos lá. Depois a gente debater essa questão. Ingrid Macapá. Parabéns pelo programa. Esse cara voltou, meu Deus do céu, manda ele se candidatar. Tira ele daí, põe ele na política. Mas parabéns, Rádio Boa Música. Gente, boa. Ai, tava demorando, né, nego? Tava demorando, nego. A Ingrid de Osasco, São Paulo. Beijão pra Osasco. Eu não entendi bem. Cadê minha madrinha maravilhosa? Ela tinha mandado antes e agora ela mandou. Ingrid, a melhor afilhada. Essa mulher é maravilhosa. A minha filhada Ingrid mandou. Ah, tá. Entendi. Um beijo, meu amor. É a melhor afilhada, gente. Eu posso confirmar isso. Olha. Um beijo aí também. Essa aqui. Eu vou pular essa aqui que a gente xingando. Se for pra xingar, é melhor não falar. Não, desde que não seja palavrão, Rick. Você sabe que eu gosto que leia todas, porque assim, a gente precisa ver as críticas e eu não vou mudar porque assim, questão racial é uma questão que a gente tem que pôr o dedo na ferida, desde que não seja um palavrão, para não estar fazendo as pessoas, as outras que estão acompanhando, assistir qualquer palavra baixa, leia, porque eu faço questão de ler. Então vamos lá. A Fernanda, Rio Grande do Sul, disse que Deus ainda vai te salvar. Vamos lá. A Camila, Rio Grande do Sul. Senhor, quanta baboseira. Esse cara é um chato, mas parabéns pelo nome do programa. Porém, poderia mudar o locutor. Você pediu para ler, eu vou ler. Vamos lá. Eu não sei o que é pior. Se Deus vai salvar ou se ele tem que trocar de locutor. Vamos lá. Camila e Henrique, a gente só sabe que uma coisa incomoda quando tem bom e ruim. Quando alguém está só te bajulando, desconfie. Desconfie que alguma coisa está errada. Ou se estiver só te criticando. Tudo tem que ter dois lados da moeda. Tanto é que a moeda e a nota, que são coisas que têm valor, que a gente compra coisa, tem dois lados.
Então, vamos lá, continua as mensagens, eu agradeço. Vamos lá, o Felipe São Paulo disse assim: é muito fácil falar de preconceito quando se tem a pele clara. Tudo bem, você é negra, mas você tem a pele clara. Nunca vai sofrer o que os negros sofrem. Sou branco, então posso dizer isso. Se eu estiver errado, nego Gé, que me corrija. Mas o preconceito maior é com negros com a pele mais escura. Eu não sei o que é negro retinto, mas imagino que seja isso. Pode nos esclarecer? Parabéns pelo programa. Ó, legal, uma crítica legal. Eu vou parar um pouquinho e vou esclarecer, depois a Camila fala. Gente, o negro, ele sofre diferente de ter a pele clara ou a pele escura. Por quê? Porque, na verdade, é o reconhecimento. Então, assim, quando a gente fala em racismo estrutural, óbvio, o negro de pele branca, muitas vezes, acaba passando por situações um pouco menos constrangedora, principalmente se for a mulher, porque a mulher, querendo ou não, a instituição, não digo quando se trata de emprego, mas quando a gente está na rua, mulher, seja branca ou preta, consegue, principalmente se tiver a pele clara, passar um pouco mais batido. Mas o racismo estrutural, ele prejudica a todos os negros. É isso aí. Até porque eu falo uma coisa, gente, esse negócio de pardo ou negro nem existe. Ou você é negro ou você é branco. E quando concordo. Fala que parda, eu não sei o que é pardo, não quero saber, cada um tem o direito de achar o que quer. Então, ou você é negro ou você é branco. E ser negro no Brasil, indiferente de ter pele clara ou pele escura, é muito difícil. Um negro retinto como eu posso dizer na pele o que passei. Só que eu nunca me abalei por isso. Tanto é que eu estou aqui e falo mesmo, reclamo mesmo, e vou pôr o dedo na ferida mesmo, porque tem meus sobrinhos, tenho meus filhos que eu não tenho ainda, não sei se vou ter, tem um monte de adolescentes, tem um monte de gente vindo aí, que no futuro eu não quero que elas passem nem um décimo do que eu passei. Mas, infelizmente, eu sei que não vai ser simples assim. Então, a gente tem que desconstruir, a gente precisa debater, e essa questão de pele clara ou pele escura tem, sim, alguma diferença, mas não é a X da questão. Então, eu gostaria de esclarecer que, sim, eu sou uma mulher preta de pele clara, porque eu não me dou como nomenclatura uma mulher parda. Para mim, isso não existe, né? E é bom deixar bem frisado que entre essa questão de pele preta clara ou pele preta escura, como eu disse na questão dos pretos retintos, a gente deve esclarecer que a questão do colorismo foi algo também resultante aí do racismo estrutural. Não existe uma tabela em que me diz se eu sou preta clara, preta média ou preta escura. Não, eu sou uma mulher preta. Independente aí do tom da minha pele, a gente pode identificar não somente pela cor de pele, mas também pelos traços, sinais, identificação física. E é difícil mesmo a gente tocar nesse assunto, porque eu me coloco em um lugar de fala ao qual me pertence. Eu estou falando por mim, mulher preta, de pele clara, em que desde a infância sofreu, sim, racismo, na medida em que as minhas características físicas, elas se apresentavam para a massa, né? Então, eu não estou aqui para roubar ou tentar tirar ou diminuir ou até mesmo agravar aí a questão do racismo no sentido de mulher preta de pele escura. Eu acho que é muito peculiar e individualista o peso do racismo para cada indivíduo. Então, eu estou te falando a minha experiência enquanto mulher preta de pele clara. Se, porventura, uma mulher preta de pele escura tiver algo a dizer a determinado assunto, eu não posso e nem devo tirar o lugar de fala que pertence a ela, porque ela nada mais que ninguém sabe o que passou no decorrer aí dessa existência enquanto pessoa. Mas é bom entender que o racismo ele é uma coisa num todo. Há os desdobramentos dele, né? Como a questão do colorismo, como a questão da legitimação de qualidade intelectual e artística, mas cada um tem o seu lugar de fala e eu presumo que eu estou falando aí na minha perspectiva enquanto mulher preta de pele clara, né? Camila e Gui, só para fechar esse assunto, eu vou botar em pauta um programa só sobre colorismo. Eu não quis entrar nessa resposta porque não é um assunto simples, explicando para o nosso ouvinte, não é um assunto simples. Acompanhe
o nosso programa, porque a gente vai fazer um programa especial para isso, para você entender melhor. Em 5 minutos não dá para a gente debater esse assunto e eu te explicar, porque o colorismo é uma coisa ampla e, de repente, você acaba ofendendo, e eu não sou um tipo de pessoa que gosta de ofender a galera preta colocando classe. Eu sou preto último tom, então eu consigo falar de todos os... Eu sou preto último tom. Só que eu, para não ofender e para não falar de uma forma que possa passar errada a mensagem, eu prefiro fazer um programa só sobre colorismo. E peço ao meu amigo que acompanhe no futuro programa para explicar melhor. Beleza? É isso aí. Bom, vamos para as últimas mensagens, porque já são 9h19, já estourou o tempo. Camila Pascoal. Olá, queridos. Parabéns pelo programa Afro Black. Ela é de Mogi das Cruzes, São Paulo, e veio pelo site no Google. Pelo que estou vendo aqui, a fonte é do Google. A Elisângela, de Maceió. Olá, parabéns pelo programa. Achei o site pesquisando no Google por anúncios. Ó, legal. Agora nós vamos ler as mensagens que estão chegando do Google, tá? São devido ao anúncio que nós estamos fazendo para divulgar mais a plataforma. Então o Walter também. Walter é de Maceió, veio pelo Google, anúncio do Google, tá mandando um parabéns pelo programa. Gente, anuncie no Google que dá certo, hein? O que foi, nego? Eu agradeço o pessoal do Nordeste, Maceió, Ceará. Eu tenho um pessoal no meu TikTok que eu faço umas palhaçadas lá. TikTok, tá no TikTok. Só sobre militância, e o pessoal de lá ouve bastante a rádio. Isso aí. O pessoal de São Paulo, Carlos, Regina, Fabrício, Fernanda, Fernando, Maico, pelo que eu entendi, Tássila, Henrique, Bruno, todos de São Paulo, vieram pelo Google. Estou mandando abraço, tá subindo os coraçõezinhos, as carinhas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês enviarem mensagem para nós. Lembrando que eu vou mostrar para vocês aqui o nosso site. Nosso Instagram aqui está no topo, está crescendo. Depois que eu coloquei o Instagram aqui, está crescendo mais. Esse é o nosso Instagram. Vocês podem também clicar nesse botão verde. E clicando nesse botão, você passa a receber notificações todas as vezes que o programa do Nego Gé, Afro Black, estiver ao vivo com convidados ou até mesmo outros programas. E você clicando nesse botão, você entra ao vivo via ligação, é gratuito, você pode falar com os nossos locutores e até mesmo com nossos convidados, assim com a nossa gatíssima Camila. É isso aí, muito obrigado, nego. Para finalizar, passo aí a voz para vocês. Galera, eu vou deixar por último, Camila se despede aí, faz o seu adendo, o seu resumo da nossa conversa, e aí eu me despeço para a gente encerrar. Bom, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando superficialmente, né, se tratando de um assunto muito complexo sobre a questão do racismo estrutural. Espero que vocês tenham gostado também. Vocês podem me acompanhar no Instagram, G Pascoal. Eu espero que tenha aí ajudado a compreender parcialmente em que pese esse assunto. E eu agradeço também a você, Jefferson, meu amigo do coração, do qual a gente costuma muito conversar sobre isso. E um beijo, muito obrigada à rádio por ter me dado esse espaço de fala. E eu espero aí que novas oportunidades surjam para que a gente possa se aprofundar um pouco mais no assunto, tá? Um beijo, muito obrigada mesmo. Galera, vou agradecer todos os ouvintes, todas as pessoas que acompanhou. Eu agradeço as mensagens de apoio, as críticas também, boas ou ruins, são construtivas. Gente, eu não vou parar de falar militância, questão racial importa muito, a gente tem que mudar, desconstruir muita coisa no Brasil, e infelizmente, por mais que possam achar que é chatice, tem muita coisa a ser desconstruída. Vou agradecer muito a Camila, que aceitou o meu convite, uma estudante de direito maravilhosa, está aí para se formar no meio dessa pandemia, nessa bagunça. Eu desejo 1000 coisas boas para ela, e ela vai voltar várias vezes com a gente. Estagiária no tribunal, é muito importante passar esse conhecimento, essa experiência que ela vive, porque muitas outras meninas negras, indiferente de pele clara ou escura, vai passar por isso e vão passar por dificuldades, mais ou menos, mas vão passar. Então, eu gosto de estar
demonstrando isso. Agradecer ao Rick, agradecer à rádio e, gente, de novo agradecer a Nair Novaes, é uma mulher maravilhosa, o Instagram dela é Nair Novaes, ajudou muito que o programa Afroblack voltasse, porque ela falou, eu tenho um programa também na rádio, mas o seu programa é muito importante, porque tem muito menino, muita menina negra aí, que precisa ouvir, precisa de uma palavra de incentivo para não abaixar a cabeça, porque a gente pensa que tudo está resolvido, não, nós estamos ainda no começo. Mas agradecendo também a militantes antigos, ao pessoal da militância antiga que veio aí quebrando o tabu, discutindo para que hoje uma pessoa como eu, como a Camila, possa estar falando. Hoje eu procuro fazer uma militância diferente, eu não falo todo dia, quem me acompanha nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, eu procuro fazer outras coisas, porque a militância hoje ela é diferente do passado. O passado ele abriu o caminho, ele teve que debater fortemente certos assuntos. Mas o pessoal militante é chato. Mas eles quebraram o tabu. E hoje a militância ela é feita, pelo menos por mim, de um modo mais controlado, por um certo lado, e nas outras redes sociais, não bater na mesma tecla. Então, vamos aí discutir, vamos debater, mandar mensagem. Um abraço a todos, um beijão e obrigado por ter acompanhado o programa. Até sexta-feira, às 8 horas, na Rádio Boa Música FM, novamente. Um abração, Nego Rick, deixo a palavra para você. É isso aí, eu que agradeço, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que nos mandaram mensagem aqui no chat da rádio, a todos que estão nos seguindo no Instagram, @Rádio Boa Música FM, e também a todos os críticos que acompanham o programa do Gé desde aquela época quando ele iniciou, e agora voltaram já sabendo que ele estaria aqui e voltaram para assisti-lo. Então fico feliz essas críticas, pois são sempre construtivas para nós e nós gostamos de saber qual o seu feedback. Não esqueça de deixar a mensagem no nosso chat, tem um campo lá para você deixar recados, lá fica fixo as mensagens e serve como feedback para nós também. É isso aí, Gé, muito obrigado e agora bora de notícia para vocês, dicas de economia. Valeu, Nego Gé. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Certamente você já parou para pensar que os preços das coisas estão sempre subindo em determinados períodos, não é mesmo? Essa sensação está ligada com um fenômeno bastante presente no nosso dia a dia, a inflação. Se é ela que contribui para o aumento dos preços do que você compra no supermercado, por exemplo, o que acontece se o cenário se inverter? A resposta é direta, ocorre a deflação. A deflação é o processo inverso da inflação. Isso quer dizer que você pode entender este termo como a queda de preços constante e generalizada dos produtos e serviços oferecidos aos consumidores. Neste cenário, tudo fica maravilhoso para os consumidores, porém fica terrível para as empresas que veem os seus produtos ou serviços se desvalorizando dia após dia. A verdade é que não dá para ser bom para todo mundo o tempo todo, não é? Dicas de economia.